Fala pessoal, aqui é o Juca, eu estou em mais um vídeo tutorial de Excel. Nesse vídeo, vou trazer uma dica bem interessante sobre como calcular a taxa de juros de um empréstimo, né, a taxa de juros real, com a função taxa. Essa função, a gente vai ver mais para frente, ela pode trazer um erro que eu pesquisei demais, foi bastante difícil achar aqui a correção dele, mas consegui descobrir e vim compartilhar com vocês, né? Lembrando que quando a gente fala de calcular essa taxa de juros, a gente está falando de uma taxa de juros composto, né? A mesma taxa que, por exemplo, o banco aplica quando você vai pegar um empréstimo no banco. E até para a gente conseguir calcular aqui, fazer uma prova real para saber se o valor está correto, eu trouxe uma outra fórmula do Excel, a gente não vai abordar com atenção ela, que é a fórmula, na verdade, que calcula o valor da parcela quando você tem os juros, né? Então aqui, se você faz um empréstimo de R$ 1.500, parcelado em 10 vezes, a um juros aí, vamos colocar aqui de 5%, o valor dessa parcela ficaria R$ 194,26. Aqui, a fórmula que a gente usa para calcular esse empréstimo, né, é a fórmula pagamento, onde você coloca qual que é a taxa, qual que é o número de parcelas e o valor presente, que seria o valor que você está pegando emprestado. Lembrando que o valor presente, ele vai, como é um valor que você está pegando, ele é um valor negativo. Você pode tanto colocar aqui negativo, como colocar aqui na fórmula, né? Aqui a gente fez uma referência, a célula C3 colocou o menos na frente e o negativo na frente, tá? Então aqui só para a gente ter um parâmetro para poder fazer o cálculo quando eu não tenho essa taxa de juros, quando eu tenho só o valor do empréstimo, o número de parcelas e o valor da parcela. Então às vezes você vê um empréstimo aí, a pessoa te fala que a taxa é X, né? Mas se você vai calcular os juros real, você percebe que na verdade a taxa que estão te cobrando é até maior. Então é dessa forma que você faz o cálculo aqui dos juros real. Para facilitar e a gente poder fazer essa comparação, se está calculando corretamente, ao invés de digitar aqui os valores, eu vou deixar igual ao que a gente já colocou aqui. Então, empréstimo igual a 1.500, beleza. Número de parcelas vai ser igual aqui, vai ser 10. E o valor da parcela, aí sim, vai ser igual a esse valor já calculado, certo? Então, aqui eu tenho o valor do empréstimo, o número de vezes que eu vou pagar, o valor da parcela que eu vou pagar, e eu quero calcular os juros real. Esse cálculo a gente faz usando a função taxa, tá? A função taxa, ela pega o número de parcelas, o pagamento, que seria o valor que eu vou pagar mensalmente, né, por parcela. Valor presente seria o valor do empréstimo. Ao contrário dessa fórmula, o que fica negativo aqui, na verdade, é o número, é o valor da parcela. Então, esse valor da parcela teria que ser negativo, ou eu coloco um negativo aqui, ou eu coloco direto na fórmula. Eu prefiro colocar direto na fórmula. E aqui o que está entre chaves é opcional para o cálculo, para alguns cálculos diferentes, né? Que seria o valor futuro, o tipo da parcela e essa suposição, né? Que seria uma estimativa de taxa, e a gente vai precisar falar sobre isso depois, mas para 99% dos casos não é utilizado, a gente utiliza só o número de parcelas, pagamento e valor presente. Então vamos colocar aqui a fórmula, então igual ao taxa, número de parcelas. Então, vai ser 10, coloco igual aqui, ponto e vírgula, pagamento menos, né? Como eu disse, é negativo, então o valor que eu vou pagar é esse, 194,26. E o valor presente é o valor que eu estou tomando, é o valor que eu tenho, né, do empréstimo que eu peguei, 1.500, fecha parênteses, dou um Enter, me vê aqui que ele me calcula os juros para mim, e ele já traz que esses juros é de 5%, ele está batendo. Se eu mudasse aqui para 10%, vê que ele altera o valor da parcela, muda aqui, então está batendo igual, 15, enfim, né? Aumentar para 15 vezes, vê que aqui ele calcula o valor,
e aqui ele está batendo. Então é a famosa prova real da matemática, a gente vê que está funcionando, certo? Na teoria, para 90%, 99% das pessoas, já fechou aqui e com essa fórmula você já consegue calcular o que você precisa. Porém, em alguns casos, e aí eu não sei especificar exatamente o motivo, o Excel não consegue calcular, né, essa taxa e ele dá um erro. Então aqui vamos simular 25%, vê que ele aqui ainda calcula. 35%, ele dá esse erro num, que é um erro que quer dizer que o Excel não calculou. Geralmente esse erro num é quando é um número inválido, que aqui não é o caso, tá? O engraçado é que se a gente usar essa fórmula até no Google Planilhas, ela vai funcionar e vai trazer os 35 aqui normalmente, tá? Quando tem muitos caracteres, enfim, então tem alguns erros que podem dar esse num, tá? Nessa função taxa de juros, então, dependendo do número de parcelas e do valor de juros, ele acaba apresentando, geralmente com um juros mais alto, tá vendo? Ele acaba apresentando esse erro e você não conseguiria calcular. Aqui eu sei que é 50% porque eu usei outra fórmula, mas se eu só tenho um empréstimo no número de parcelas e o valor da parcela, é uma função que não vai me ajudar em nada porque ela não está trazendo, ela está com erro, certo? E aqui, então, agora a gente vai ensinar como corrigir esse erro. Aqui eu vou repetir, então, o empréstimo igual a essa, número de parcelas é igual a essa, opa, e o valor da parcela é igual a aqui, é igual a C7. Dou um Enter. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma fórmula de taxa, tá? Então é igual a taxa, abro parênteses, mesma coisa, número de parcelas 10, ponto e vírgula, pagamento negativo 763,24, ponto e vírgula, valor presente 1.500, certo? Só que aí que vem a correção então desse erro num. Depois de pesquisar bastante, eu vi que quando o Excel não consegue calcular na função taxa, né, quando dá esse erro, quando ele não consegue convergir, trazer o valor aqui para a gente vai utilizar na fórmula a opção da suposição, que essa suposição seria uma estimativa de taxa. E aí, pesquisando bastante, eu verifiquei que se você utilizar uma estimativa entre 0 e 1, ele vai conseguir convergir e trazer essa taxa para a gente, na maioria dos casos, entre 0 e 1. E aí eu fiz vários testes e vi que com 1 ele trouxe em todos os casos. Então aqui a gente vai ponto e vírgula, valor futuro não tem nada, ponto e vírgula de novo, tipo não tem nada, ponto e vírgula de novo, e aí sim a estimativa, vou colocar o número 1, esse campo seria em porcentagem, então ele equivale a 100%, né? Coloco 1, fecho parênteses, dou um Enter, veja aqui que ele já traz. Aqui dá o erro, é na teoria a mesma fórmula, os mesmos valores, mas aqui sem colocar a estimativa ele dá um erro, e aqui colocando a estimativa ele me traz o valor correto. Então aqui se eu colocar 1%, ele funciona em todos, se eu colocar 15%, funciona em todos, 25% em todos, 30%, aqui ele já vai dar erro. Lembrando que isso não esse erro não está atrelado a essa porcentagem, tá? Esse erro ele pode aparecer em alguns casos, a depender do valor do empréstimo, do número de parcelas e de qual é o juros aplicado. Quanto menor o número de parcelas, maior vai ter que ser os juros para aparecer esse erro. Enfim, pelos testes que eu fiz, eu já nem uso mais aqui essa fórmula sem colocar a estimativa. Automaticamente eu sempre coloco aqui já a estimativa 1, que ela já corrige para mim, tá? 50, juros de 100%, enfim. Tá vendo aqui que ele traz certinho, aqui bate certinho e a gente faz. Então é isso, espero que esse vídeo aí possa ajudar vocês que estavam precisando aprender como calcular a taxa de juros e vocês que já sabiam, mas estavam apresentando esse erro num aí e vocês, assim como eu, apanharam bastante para descobrir
E agora com esse vídeo espero que fique mais fácil aí, né? É isso, gente. Obrigado e um abraço. Não esqueçam de seguir a gente, segue o nosso canal, se inscreve aí no YouTube, que ajuda bastante, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.